Boa tarde, gente. Estamos dando continuidade a mais um vídeo do curso à distância de matemática da UFPA e hoje nós vamos trabalhar com a aula 13, que fala sobre soma de subespaços, tá bom? Bom, nesse vídeo nós vamos trabalhar com a definição em si, né, como identificar a soma de dois conjuntos, dois subespaços, né? Também vamos trabalhar quando identificar que essa soma ela é direta e trabalhar uns dois exemplos para justamente aplicar essas definições, tá bom? Então vamos lá. Para isso a gente vai precisar de três coisas. Vou definir aqui como sendo W um espaço vetorial e aí dois subespaços de W que eu estou chamando de U e V. E aí como é que a gente define a soma de dois subespaços, né? Nós chamamos soma de U com V o conjunto. Que conjunto? Bom, aí esse conjunto ele é representado desta forma. U mais V é igual a Uzinho mais Vzinho, tá ok? Esse elementozinho pertence a U e esse elemento V pertence ao Vzão, tá? E já adianto para fazer uma correção, porque no livro de vocês um erro de digitação aparece aqui que é V, mas não, aqui é U, tá bom? E aí, o que seria essa soma direta, né? Bom, essa soma direta, e a gente representa a soma direta desta forma. Quando a gente tem U mais V vai ser igual a U. A soma direta, ela é representada por esse mais aqui, mais uma bolinha, tá aqui a anotação que é utilizada, uma bolinha. E isso aqui significa que é uma soma direta. A soma ela vai ser direta quando o único elemento que tem na interseção desses dois elementos, ó, quando U inter V for igual ao elemento nulo. E aí, esse elemento nulo, ele pode ser representado dependendo do conjunto, pode ser representado pelas matrizes com elementos todos nulos, pode ser representado pelo paralelinado que tanto x como y é zero, pode ser representado pela térmica em x, y, z é zero, então depende do conjunto, do subespaço, no caso que a gente estiver trabalhando, tá? Bom, por que eu chamo a atenção a isso? É porque dentro da soma, pelo menos um elemento ele tem que estar lá dentro, que é justamente o elemento nulo, tá? Então, quando nessa soma a gente identifica que a interseção entre esses dois elementos só tem um único elemento, que é este elemento nulo, a gente diz que é uma soma direta, tá bom? Uma outra coisa que a gente chama atenção é que essa soma de subespaços, ela também é um subespaço, tá? Sendo U e V subespaços de W, a gente tem pela proposição 1 do livro de vocês que essa soma ela também é um subespaço, tá? E vocês podem identificar a demonstração aí no livro de vocês. Agora nós vamos passar para um exemplo para vocês entenderem melhor essa definição de quando encontrar uma soma de subespaços e quando identificar que essa soma ela é direta. Então é isso que a gente vai trabalhar agora, tá bom? Bom, neste exemplo nós temos aqui o U como sendo igual a x, 0, 0, em que x pertence aos reais, e V como sendo 0, y, z, tá? Com y e z pertencente aos reais, subespaços do R3. E a gente quer identificar quem é o mais V. Bom, pela definição, né, utilizando a definição da soma, o U mais V ele é igual a Uzinho mais um Vzinho, tal que o U pertence a U, e esse Vzinho pertence a V, tá bom? E aí, olha só, neste caso aqui, o Uzinho, ele vai ser igual a x00, e este V vai ser igual a 0, YZ, tá bom? Então, este conjunto U mais V vai ser igual a x00 mais 0YZ, tá bom? Ou seja, a soma de U mais V vai ser igual a x, y, z. Ou seja, ele é o próprio, né, R3. Então, a soma deu U mais V. Bom, e aí quem é a interseção desse conjunto? Agora a gente vai identificar isso. Bom, a interseção de U inter V é igual a quê? Né? Para identificar se é uma soma direta ou não. Bom, a interseção aqui, para que um elemento, vou chamar aqui de W, tá?
pertença a U inter V, nós temos que ter o quê? A gente tem que ter que esse dado tem que ser igual a x00, tá legal? E este W tem que ser igual a 0YZ, certo? Para que pertença a interseção, então, I tem que ser igual a isto e tem que ser igual a isso, ou seja, tem que ser um elemento que tenha as características de U e tem que ser um elemento que tem que ter as características de V ao mesmo tempo. Então, se W tem que ser igual a essas duas coisas, nós não vamos igualá-las para ver quem seria este elemento, né? X00 tem que ser igual, então, a 0YZ. Bom, para que essa igualdade ela seja verdadeira, a gente iguala os elementos que estão na mesma posição. Então, a gente vai ter que x igual a 0, tá? Segundo elemento, a gente vai ter que 0 tem que ser igual a y, tá bom? 0 tem que ser igual a y. E o outro elemento, 0, tem que ser igual a z, tá? Então, a gente conclui o quê? Para que W pertença a U inter V, esse W então tem que ser igual a 0, 0, 0. Ou seja, o que significa? O único elemento que tem na interseção, como a interseção de U inter V ela é igual ao elemento nulo, né? Ela é igual a 0, que neste caso esse 0 é representado por 0, 0, 0 por causa da representação do conjunto que é no R3. Então, a gente, além de verificar quem é essa soma, a gente verifica então que U mais V ela é uma soma direta. Tá? Ou seja, a interseção de U inter V é igual a um único elemento, que é o elemento nulo. Tá bom? Então, nesse elemento a gente identificou como verificar a soma e, além disso, verificamos que é na interseção nós temos que só tem um elemento que é o elemento nulo e aí, então, é uma soma direta. Tá bom? Agora, vamos para o próximo exemplo. Bom, esse próximo exemplo aqui também são dois subespaços do R3, tá bom? Só que agora, olha, o U ele é igual a x00 e o V ele é igual a xy0, tá? E aí, quem é o U mais V? Bom, no exemplo anterior, quando a gente verificou, no exemplo anterior a gente tinha que o U mais V, ele era uma soma direta, né? Ou seja, significava o quê? Que a interseção de U inter V só tinha um elemento que era o elemento nulo. Não foi isso? A gente também podia interpretar de outra forma, interpretar de forma geométrica. Bom, naquele exemplo, no exemplo 1 que nós trabalhamos, o U ele era igual a x00, ou seja, geometricamente isso aqui é a representação de uma reta. E o V, ele era da forma 0YZ. Esse V aqui, ele está dentro de um plano, né? Olha, nesse caso aqui a gente tinha aqui eu vou chamar de X, aqui eu vou chamar de Y e aqui eu vou chamar de Z, tá? Então, esse Uzinho aqui, a representação dele estava bem aqui, tá bom? E esse V, a representação dele era no plano, neste plano aqui, né? E este plano YZ, ele não contém essa reta, né? Então, ela não estava contida neste plano. Agora, para esse caso aqui, ele é um pouquinho diferente, por quê? Vejam, se a gente for analisar primeiro geometricamente isso daqui, a gente tem o quê? Bom, a gente tem aqui o R3, vou chamar aqui de X, aqui de Y e aqui de Z, tá? Quem seriam os elementos de V? Eles estão representados por este plano aqui, né? Tá certo? E aí, quem seriam os elementos de U? O U, ele está bem aqui, ó. Certo? Que é uma reta, né? Esta reta aqui, ela pertence a este plano. Vejam que esse plano ele não só é aqui, né? Tem a parte negativa também, né? Tá aqui, certo? Tá aqui, ó, na parte negativa de Y, tá bom? E tá nessa parte aqui também, onde tem parte negativa de X, de X e de Y, tá?
Então, este plano, esta reta, ela está contida neste plano. O que que isso significa, né? Agora vamos olhar algebricamente. O que que isso significa? Bom, essa reta aqui, ela está contida neste plano. Veja que se a gente for representar o elemento de V, o V ele é igual a x, y, 0, que é igual a x, certo? Se a gente for separar só x e só y, x0, 0, mais 0, y, 0. Ou seja, esse elemento U aqui, ó, chamando U igual a x, 0, 0, verifique que esse U, ele pertence a V. O elemento U pertence a V. Ou seja, como todo elemento U vai pertencer a V, isso implica então que o conjunto U, esse subespaço U, está contido em V. Então, quando a gente fizer a soma então, de U mais V, como U está contido em V, quando a gente faz a soma de U mais V, ele vai dar o próprio conjunto V. Ou seja, ele vai ser igual então a x, y, 0. Tá ok? X e Y pertencem aos reais. Certo? Tá bom? Então, neste caso aqui, como U pertence a V e U está contido em V, implica que U inter V, ou seja, a interseção de U com V é o próprio U. Então, veja, nesse caso ele é um pouco diferente do exemplo anterior, porque não é mais uma soma direta, vejam que a interseção de 1 por V é todo o conjunto, todo o subespaço U, tá? E a soma de U mais V deu o próprio conjunto V, né? Um pouco diferente, né, do exemplo anterior, em que a soma era direta, ou seja, a interseção entre os dois conjuntos ela é igual ao elemento nulo, tá? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Bom, no próximo vídeo nós vamos trabalhar como identificar a base, como identificar a dimensão de soma de subespaços, tá bom? E aí, qualquer dúvida vocês podem postar tanto no grupo do WhatsApp quanto na própria página do YouTube, tá certo? Até o próximo vídeo, gente.